Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero e hoje nós vamos falar de atitude da China de ir lá e novamente criar o seu tokusatsu baseado numa franquia japonesa, né? Dessa vez no Super Sentai, que nós vamos falar de... Battle Strike Giant Saber, ou como a gente pode traduzir livremente, time de batalha ofensiva, ou time de batalha Giant Saber, ou se a gente for traduzir livremente para o japonês, nada mais é do que Sentai. A série é uma produção da produtora Alpha Group e foi lançada em 2012 e traz a história pré-histórica de duas raças que lutaram pelo domínio da Terra. Uma, os Seamen, ou os Marinhos, igual o Fansuber traduziu, e outra, os Dragon Men, que podem ser traduzidos ou interpretados como dinossauros, reptilianos, mas eram duas raças que antes dos humanos estavam lutando pelo domínio do nosso planeta. Daí nos tempos atuais, ou mais precisamente lá em 2012, os marinhos eles se libertaram e agora querem achar os super elementos para trazer o seu líder de volta. Só que dessa vez nós não temos os Dragon Men, porém eles deixaram a sua tecnologia, que está sendo usada pela Organização de Investigação Paranormal, que criou os Giant Saber para derrotar esses novos vilões. Entre os Giant Sabers nós temos Kin, que nada mais é do que o vermelho, chamado de Fire Saber. Ele, o seu personagem, a sua armadura, é baseado no Son Goku, não de Dragon Ball, mas sim o personagem que até mesmo inspirou o Goku de Dragon Ball, que é o Rei Macaco da Jornada ao Oeste, uma novela japonesa que tem série e filme, que inclusive está na Netflix. O Zord dele é o Fire Ape Saver. Fireguard é o próprio Queen. Ele ama jogar jogos online e não é muito responsável, como a maioria daqueles personagens de anime e uns Red de Sentai de uns anos pra cá. Tem também o Neil, o Steel Saver, que é o verde. O personagem dele é baseado em Zhang Ji, o Zhang Ji. É mais ou menos assim que se escreve. Ou nos Estados Unidos, que o personagem da Viagem ao Oeste foi chamado de Pixie. O seu Zord é o Steel War Saver e ele está sempre entrando em atrito ali com o Queen por causa das suas atitudes irresponsáveis. Tem também a personagem Jane, que é a Ocean Guard. Ela também é baseada numa personagem do conto Viagem ao Oeste ou Jornada ao Oeste, é um desses dois nomes, que é a Sha War Jing. E o seu Zord ali é o Ocean Saver. Ocean Shark Saver. É isso aí. Agora acertei. Ainda na investigação paranormal, na organização de investigação paranormal, tem o comandante Dom, que é o alívio cômico, e tem também o computador Kearney, que ele é o computador que ele meio que explica a situação, todos os mistérios ali dos super elementos e dos marinas. E também a personagem Corina, que até agora eu não sei bem o que ela é. Uma hora ela tá cozinhando, outra hora ela tá treinando eles, outra hora ela é psicóloga deles. Ela faz tudo ali. Tem também o comandante acima do Dom, que ele não aparece, ele aparece só uma sombra na tela e eu não sei por que fizeram isso, não tinha necessidade. É aquela, pra que criar um personagem se ele não vai aparecer? E é claro, o engenheiro mecânico que todo mundo chama carinhosamente de Tio Frank. Que além de ser o carinha que cuida dos robôs, ele usa uma peruca de cosplay que eu também não sei por que fazer o personagem tão caricato. Sendo que pela idade do ator ele já poderia fazer um personagem mais experiente. Depois de uns 10 episódios aparecem dois Sabers extras. Um é a Wind e o irmão dela, Zoe. Ambos eram de uma família rica e agora ela perdeu seu status e eles tentam recuperá-los. Deve ser por isso que eles têm acesso aos Sabers, porque não explica do jeito que eles ganharam os poderes deles. Wind, que é a atriz mais bonita dessa série, que eu devo ter realmente uma queda por todas as Yellows de todos os Sentais, só pode. Wind é a Skyguard e pilota a Sky Eagle. E sim, ela é baseada em outro personagem da Jornada ao Oeste, que é a princesa Iron Fan. O irmão dela, Zoe,
é o Thunder Guard e ele pilota o Lion Saber. Ele é baseado no personagem Bull Demon King. Eles ficam meio apartados da equipe por alguns episódios, mas depois eles deixam um pouco esse egoísmo e essa vontade de ganhar dinheiro exacerbada de lado e se junta à organização de investigação sobrenatural, se tornando Giant Savers oficiais. E na metade da série, ó, literalmente na metade, ela tem 52 episódios, ele aparece no episódio 26, aparece o Young, que ele é filho do tio Frank, e ele é citado lá no início, que ele queria se tornar Giant Saber, mas o pai dele não deixou. Isso fez ele criar uma certa raiva, porque ele queria provar que ele era digno de ser um Giant Saber, então ele se torna um Saber por conta própria. Ele se transforma no Earth Guard e pilota 4 mechas sozinho, e todos os mechas ele forma um único robozão, que é o Wolf Saber, Galaxy Dragon, Span Tortoise e Cannon Tiger Saber. De início, ele quer derrotar os Giant Saber para mostrar que ele é o único que precisa existir e que é o mais forte. Mas com o tempo, mesmo ficando apartado, estilo Ikki de Fênix, ele começa a se tornar amigos dos outros e meio que aceita ali integrando a equipe de vez. E antes que eu esqueça, o Young ele também é baseado em outro personagem da Jornada ao Oeste. É um deus chamado Erlang Shen. Claro que além dos mechas principais, nós temos o Glassy Bear, o Golden Ox e a Jet Phoenix, que são controladas pelas mulheres da equipe. O Glacier Bear e o Golden Ox, eles são controlados pela Jane, e a Jet Phoenix é controlada pela Wind. Claro, as 3 equipes têm o seu robô, que podem cada uma formar um único robô. Claro que eles podem fazer ali um esquema para se juntar um com o outro, ficando mais forte, até se tornar um único mecha juntando todos os robôs das 3 equipes separadas ali. A série ela é recheada de referências a outros tokusatsu. Por exemplo, no episódio 9, tem ali um vigilante que ele combate o crime na cidade. E sim, ele usa um cinto que dá poderes para ele. E na hora da apresentação, ele faz o mesmo o movimento do Kamen Rider. Esse personagem é mostrado no episódio seguinte, que ele é fã de Tokusatsu, pois aparece ele com vários bonequinhos de Giant Saber, não, com vários bonequinhos de Armor Hero. Inclusive, ele tá assistindo o episódio de Armor Hero, que foi o que inspirou ali ele ser um vigilante após usar um super elemento, que é o cinto, que dá poderes a ele. Esse cinto, quando ele é pego pelos marinas, ou marinhos, tanto faz, ele se transforma num monstro insectoide que também faz os movimentos do primeiro Kamen Rider, e o último golpe desse monstro é um chute. Mais referência que isso não tem como. Na verdade, esses dois são um dos meus episódios favoritos. E no episódio 11, um garoto ele acha um super elemento que faz ele ficar invisível. Então, como ele não tem condições de comprar brinquedos para mostrar para os seus amiguinhos, ele rouba esses brinquedos de uma loja. E esses brinquedos são nada mais do que action figures dos Armor Hero XT, que é uma temporada da franquia Armor Hero. E na mesma loja mostra diversos bonecos que parecem ser Ultraman. Infelizmente não dá pra você identificar se são realmente Ultramans ou se são aquelas imitações de camelô, mas a referência aí continua sendo válida. E mais na frente, o Kin, ele chega em um garoto, na verdade é outro garoto, e ele pergunta: quem é mais legal, os Armor Heroes ou os Giant Saber? E o garoto vai lá e responde: é claro que são os Armor Heroes. É, quem mandou perguntar, né? Eu também acho. Como é de praxe, vamos falar dos contras. Como o que mais me incomodou é que a série ela é o feijão com arroz. Eu acho que eles acertaram em trazer um pouco dessa mitologia chinesa, ou melhor, não é bem uma mitologia, né? É uma novela que saiu, como se fosse um conto, e trazer esses elementos para dentro do grupo. Porém, a série ela continua apostando no básico. Ainda é o líder que é irresponsável, tem o personagem que é o rival dele na equipe, que sempre fica batendo de frente com ele quando ele é irresponsável. Tem o comandante, que é o alívio cômico igual do Tokyuja. Tem diversas outras coisas. O monstro que cresce no final de cada episódio. Na verdade, os marinhos eles usam uma trombeta em forma de cavalo marinho para ele crescer, só para o robô vir. E tem diversas outras coisas.
Os Rangers extras que começam apartados, mas em vez de continuarem apartados, não, eles chegam na equipe. Isso tá certo, isso mudou um pouquinho depois, mas eu falo disso mais pra frente no vídeo. E isso são coisas que eles poderiam ter mudado. Eu achei que eles iam dar uma caprichada no final quando a gente descobre... Ó, tem spoiler aqui, eu vou deixar o alerta de spoiler pra quem ainda não assistiu, porque a série ela tá no YouTube. Quando o computador, o Kerner, a gente descobre que ele é feito pelos Marinas. É por isso que ele precisa dos super elementos para funcionar, para dizer os segredos. É por isso que ele é uma inteligência artificial em forma de peixe. Como é que eu nunca pensei nisso, cara? E eu achei tipo, caraca, tem um dos vilões dentro da base desde o primeiro episódio. Mas não, daí os filhos do Deus Guardião da Terra aparecem, 2 filhos que apareceram só ali como Deus Ex Machina, eles não foram nem sequer citados, pelo menos não que eu lembre no restante da série, e faz ele voltar ao normal e ele volta a ser o Kerner de antes. E eu falei, poxa, vocês realmente jogaram uma oportunidade fora. Além disso, também tem outras coisas que eu não sei se era o arquivo que subiu pro YouTube ou se lá na China passou assim também. Mas tem hora que você está assistindo, atrás fica ondulado. Sabe quando fica aquele efeito chroma key? Só que a imagem atrás fica completamente ondulada. Também num corte por outro, além de ser um corte seco, eles dão uma transição que parece aquelas TV antigas, que a imagem sobe quando tá com interferência na antena. Não sei a idade do pessoal aqui, não sei se eles lembram disso. Mas várias vezes para mostrar a mesma cena, não. Mas o mesmo cenário ali, com os mesmos personagens, eles simplesmente fizeram isso aqui na imagem. E é muito ruim isso. Pra que isso? E não acaba por aí. Eles não dão surpresa nenhuma, porque tanto os Rangers extras como até o vilão que só apareceu no final, eles estão na abertura desde o primeiro episódio. Inclusive os atores estão. O episódio também ele acaba do nada, ele meio que acaba no meio da frase. E pra piorar, ainda tem a música de abertura que, caraca, parece alguém cantando no karaokê. Mas não vamos ser injustos, como eu sempre digo, às vezes quando a gente começa a falar pelos problemas, parece que a experiência foi muito pior do que ela realmente foi. E apesar de serem poucas, tem algumas coisas legais também. Tipo, eles lutam Kung Fu bem, as lutas são bem acrobáticas e bem coreografadas. Também gostei pra caramba de cada um ter o seu poder, me lembrou de Wojer ou até mesmo Changeman. Os golpes, igual o golpe final, que é um raio super colorido, é lançado. Eu lembrei de Flashman, com aquelas cores vivas, que foi uma das coisas que eu mais gostei do seriado. Eu achei muito bonito. Às vezes eles dão um aspecto mais desenho animado ao videogame, então os golpes eles ficam com uma coisa tipo assim, eu acho. As roupas, elas são legais, principalmente a do Earth Saver. Eles têm um efeito parecendo aquelas roupas de época chinesa, com aquelas ombreiras. Eu não achei nenhuma imagem porque eu não lembro o filme, mas eu já vi aquele tipo de roupa em filme de época chinês. E se a abertura é ruim, o encerramento é legal. Parece uma mistura de Sampa Crew, só que cantado pela turma do Carrossel. É legalzinho, eu até baixei a música pra ouvir. Mentira! Eu também reclamei porque eu falei que os Rangers extras, eles poderiam ter sido feitos como, imagina vários núcleos de personagens ali lutando contra a mesma ameaça, mas se mantendo apartados, algo meio Cavaleiros do Zodíaco. Porém aquela, né, é mais fácil fazer um núcleo tudo junto do que separado. E aquilo que eu queria que fosse feito com a Wendy e com o Zoe, que era manter eles separados, eles fizeram, igual eu já disse no começo do vídeo, com o Young. Ele não se junta oficialmente à equipe. Ele aparece só quando é realmente necessário. Isso quando ele não aparece na batalha antes. Mesmo quando ele começa a fazer amizade com o Queen, com o Neil, com a Jane, ele continua afastado. E ele continua tendo os problemas com o pai dele, que é uma coisa que só vai ser resolvida lá na frente. De longe ele é o melhor personagem, não só porque ele é imponente e ele tem os poderes mais legais, eu creio, mas ele também é o mais desenvolvido dos 6. O visual dos robôs, ó, que é tudo feito em CGI, em momento algum eles usaram o prático, só na hora que o robô se junta, também é legal.
pelo menos quando eles estão separados, ou quando eles vão se juntar, que o Gatai ele é feito através de raios magnéticos, que forma aquele arco voltaico. E os caras metem porrada mesmo, os bichos é brabo. Então também fica como uma coisa positiva aí. Principalmente quando eles se teletransportam. Lembra o efeito dos Power Rangers lá nos anos 90, que eles se teletransportavam ou para os Zord ou para a Câmara de Poder? Só que é bem feito. Ele tem os efeitos especiais de hoje em dia, lembrando mais ou menos o que fizeram no filme de 1995. E isso também, assim como os poderes e os golpes, também ficou muito bonito. Resumindo, Giant Saver não é uma série ruim. As histórias e os episódios, eles não diferem muito do que a gente vê em Super Sentai, ou até mesmo no próprio Power Rangers. E lá deve ter feito sucesso, porque teve continuação. Eu só fiquei sabendo quando eu tava assistindo a série até a metade, quando começou a aparecer outras séries no YouTube chamado Giant Saver também. E depois, quando eu fui pesquisar, eu descobri que ele teve uma continuação. Só que, como eu disse, o plot ali, a base da história ainda é o feijão com arroz. Não tem nada demais. E se eu for indicar essa série pra alguém, eu vou dizer o quê? Que é o Power Ranger japonês? Ou melhor, o Power Ranger chinês? Porque é exatamente o que ele é, e nada mais. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais que vão aparecer no final desse vídeo. Então é isso, valeu, falou, até uma próxima.